Trabalhos. Esse evento de hoje, pessoal, ele faz parte de uma ideia que nós tivemos, né? E falar um pouquinho a respeito das terapias contextuais nessa nossa época, né, de pandemia, de Covid-19. E nós fizemos, então, a primeira edição semana passada, que a gente abordou FAP, ACT, Mindfulness e Compaixão. E hoje é uma segunda modalidade, né, uma segunda parte desse evento. A gente vai falar, então, sobre DBT, sobre IBCT, RFT e BA. Gente, é muita sopa de letrinha, né, essa análise do comportamento, né? Mas espero que vocês já tenham pegado aí a ideia. Bom, pessoal, deixa eu explicar um pouquinho como vai funcionar também hoje. Antes, só um outro recado que pediram que eu compartilhasse com vocês. É que também a CBS, Brasil, ela tem uma iniciativa solidária, né, em virtude desse momento que estamos vivenciando, e quem tiver interesse em contribuir com instituições ou com o seu próprio trabalho de psicólogo, nós também estamos disponibilizando nas nossas redes sociais e site, né, informações para que vocês possam também ajudar instituições ou então saber de grupos que estejam participando nessa ajuda e possam também contribuir. Tá? Então, quem tiver interesse ou quiser saber mais especificamente as ações que estamos conseguindo fazer e promover, é só entrar em contato aqui com a gente ou então acessar as redes que nós temos. Tá? Para hoje, pessoal, nós vamos então ter 4 maravilhosos palestrantes. A gente vai abordar então a DBT com a Liane Daas, e depois a Mara Lins com o IBCT, depois na sequência o João, né, que vai falar, o João Henrique de Almeida, que vai falar sobre RFT, e por último, para fechar, o Paulo Abreu sobre ativação comportamental. Então nós calculamos aí uns 10 minutinhos de fala para cada participante, para que todos possam aí explanar, né, as suas colocações. E no final a gente faz aí um momento de perguntas e respostas, tá? Para a gente fechar então o nosso evento, tá? Quem quiser, pessoal, colocar perguntas aí para os palestrantes, é só colocar aí no Zoom, no chat aí do Zoom, tá? Que daí eu vou aqui conversando, quem quiser, enfim, vou coletando as perguntas e a gente vai depois no final trocando, tá bom? Para quem não conhece muito essas ferramentas online, tá? É importante que, se você não estiver falando, deixe o seu som aí desligado, tá, pessoal? Para não atrapalhar aí daí a fala, tá? Senão não dá certo, tá bom? Acho que é isso, pessoal. É um prazer receber vocês todos aqui nesse ambiente virtual. Muito obrigado por participarem com a gente, apoiarem essa iniciativa da CBS Brasil. Então, eu vou chamar a Liane Daas. Espero ter pronunciado corretamente, Liane, seu sobrenome, que aliás é chiquérrimo, que vai falar sobre DBT com a gente. Então, vamos lá. Obrigada, Estelle. Vou ligar aqui meu reloginho, mas se você puder me avisar em 5 minutos, sou meio perdida com o tempo. Eu aviso, pode deixar. Valeu. Gente, muito obrigada aí pela oportunidade de poder conversar com o meu pessoal sobre essa questão do Covid. Eu já tenho há um tempo... eu tenho me debatido, assim, acho que como grande parte dos terapeutas DBTs, né, meus colegas, eles estão vendo junto comigo as pessoas caindo em polos que nos parecem tão absurdos. E eu fiz essa apresentação pensando nisso. Foi adequadamente compartilhado? O meu PowerPoint? Sim, Li. Sim. Beleza. Sim. Né? Então, pensei aí o que eu poderia trazer para vocês que vão estar assistindo em 10 minutinhos alguma contribuição da DBT. Acho que todas as terapias contextuais e outras terapias não comportamentais também têm muito o que explanar nesse momento. E o que eu vim trazer foi justamente o que a DBT mais fala que a gente deve fazer em crises. Certamente não é nem ficar em freezing, nem sair correndo. Então, nenhum dos dois polos tende a resolver muito bem a parada. Então, foi isso que eu mais quis trazer para vocês aqui. Pensando nisso, então,
eu queria iniciar minha fala mostrando para vocês o quanto que a psicologia, de maneira geral, já está trazendo e já está falando conosco. Nós psicólogos, mas também nós que usufruímos do trabalho psicológico, né? De ferramentas para a gente lidar melhor com esta crise. Então, o SBP está com um trabalho lindíssimo. Para quem não sabe, por favor, mexa lá no site para conhecer. A BPMC está iniciando agora um GT de enfrentamento ao Covid, do qual eu estou fazendo parte. A USP criou também um serviço de apoio psicológico online. A UEL criou um serviço de apoio psicológico online para o pessoal que trabalha na UAU, que é a coisa mais linda. Eu queria trazer aqui para vocês. Estão com um site lindo, estão com um trabalho maravilhoso. O Paradigma está também montando a sua mobilização. O Boletim Contexto, foi publicado um texto que é justamente um texto meu, que eu trouxe aqui, eu trouxe uma ferramenta que eu discuto nesse texto para apresentar para vocês, tá? Então, nós estamos começando a nos mobilizar, eu acho que um pouco tardiamente, mas antes tarde do que nunca, também, para discutir o que a gente pode fazer. Nós podemos ficar embaixo da cama escondidos, igual a maioria das pessoas estão, tremendo de medo, ou nós podemos dizer que isso é frescura, nada disso está acontecendo, não passa de uma gripe, como o nosso excelentíssimo presidente nos disse. Então, será que um desses polos resolve o problema? A gente sabe que não. E o que é um meio do caminho possível? Então, acho que essa é a maior contribuição da DBT de maneira geral, já dando super spoiler de qualquer coisa que é. Qual que é o caminho do meio, gente? Porque fingir que não é uma pandemia não ajuda. Fingir que não vai ficar preso em casa não ajuda. Ficar preso em casa com os seus 3, 4 filhos gritando, eu não passo por essa, mas a maioria passa, né? Também não está ajudando. Então, a sensação generalizada de desespero me parece muito, muito semelhante com o que a gente vê com os nossos pacientes que são típicos da DBT, né? Aqui é um texto, na verdade um vídeo que eu trouxe para vocês conhecerem de um colega meu explicando por que a gente deveria falar de isolamento social ou falar de distanciamento físico em vez de falar de isolamento social. Socialmente a gente tinha que estar junto. Fisicamente nós não podemos, uma coisa diferente da outra. Tá? Então aqui é só um slidezinho para mostrar para vocês a quantidade de empresas e de ONGs e etc. que trabalham com DBT no Brasil, para vocês conhecerem, para quem tiver interesse, depois eu disponibilizo esse slide. Gente, saiu, acho que anteontem, essa entrevista do Tonio do Bose. Tonio do Bose foi quem fez para a gente nosso treinamento em DBT desse ano que passou do Behavioral Tech. Saiu no Comporte, foi o Ezequias, meu colega e amigo, que fez a reportagem, e está muito bonita, porque o Tony vai exatamente nessa linha do que eu ando pensando. Eu me senti ouvida por ele, embora a gente não tenha conversado, né? Porque tanta polarização, porque ninguém está buscando um caminho do meio, né? E por que nós, analistas do comportamento, psicólogos cognitivos, estamos só preocupados e olhando para o nosso paciente que está na nossa frente, não olhando para todo o social, já que essa é uma crise muito ampla, muito molar, né? Ela é pouco molecular. Então eu trago para vocês aqui uma ferramenta que foi criada por um amigo meu, que eu achei fofinha, e a DBT usa muito dessas habilidades, né? A gente usa assim um acróstico ou um acrônimo para tentar lembrar que habilidades precisam ser usadas. E temos usado essa ferramenta, tanto o Inaldo, que é meu colega, o Inaldo Júnior que criou, quanto eu, da gente pensar... Estélio, eu já vi aqui no meu relógio que já deu 5, só para te avisar, tá? Para a gente pensar que habilidades a gente deveria trabalhar durante a pandemia e para a gente tentar parar um pouquinho de olhar para a pandemia como se fosse só um grande desespero, né? Então, temos usado isso em terapia infantil, em terapia familiar e a ideia, então, é a gente olhar para a pandemia como uma grande oportunidade de viver parcerias e de buscar parcerias. Talvez até da gente aprofundar mais algumas parcerias, que é um pouco a minha ideia com esses slides aqui, né? Vamos juntar, tem gente boa fazendo coisa bacana em qualquer lugar. Podemos buscar alternativas, porque se aquilo que a gente está fazendo não funcionou até agora, temos que buscar outra coisa. Não nos resta muito, certo? O que também não significa não aceitar o problema, mas buscar alternativa é sempre uma forma, né, de buscar mudança. Entender as necessidades, tanto as nossas necessidades quanto a necessidade dos outros, porque só resolver uma delas a gente vai estar o tempo inteiro em conflito. E perceber a partir dessas necessidades quais são os desafios que nós temos aí. Os desafios, eles vêm de necessidades, mas eles vêm também de algum tipo de background, de repertório básico. O que eu sei fazer? O que o meu parceiro sabe fazer? O que meus filhos já sabem? O que eu posso propor de desafio para eles fazerem agora? De maneira que essas necessidades sejam, de alguma forma, supridas. Não perfeitamente, porque o mundo ele é
lindamente imperfeito. Esperança, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar a aceitação da situação. Ontem eu estava conversando com uma colega do quanto que eu acho que a gente deveria aceitar que todos nós, provavelmente, possivelmente, perderemos alguém querido com essa crise. É muito triste pensar, mas eu acho que é real se a gente olhar para os números que estão aí, né? E eu preciso olhar para isso e aceitar e, ao mesmo tempo, ter a esperança de que eu possa fazer algo para que saiamos logo dessa e ter uma noção de que eu estou trabalhando de maneira geral para o bem comum e caminhando, não só parada, travada. Tá? Ao mesmo tempo, pensar em moderação, porque não tem adiantado, pelo que a gente está vendo, nenhuma grande polaridade a favor da cloroquina, contra a cloroquina. É gripe, não é gripe. Não está levando a lugar algum. Olharmos para a individualidade, porque as necessidades elas vão estar sempre embasadas no que é importante para cada um. E eu tenho que respeitar o que é importante para mim, o que é importante para o outro, e fazer esse jogo. Ele não é uma coisa muito fácil de se fazer. Mas nós temos ferramentas dentro da psicologia para isso, de todas as psicologias, não só da comportamental ou da cognitiva. Essa é só mais uma delas. Tá? E, óbvio, o amor que a Fábio nos traz com tanto carinho, né? De nos lembrar que, sem amor, a gente não consegue fazer nenhuma dessas outras habilidades daqui. Lembrando que amor, para o nosso queridíssimo Skinner, nada mais é do que cuidado mútuo. E é isso que a gente está precisando agora, cuidar um do outro. Então fica aqui uma possibilidade de ferramenta. Essa ferramenta está pública para quem quiser. E podemos escolher, né, qualquer uma das habilidades para treinar. Para quem for já um terapeuta DBT, fica aqui a ideia de algumas fichas que a Marsha Linehan traz, que já nos direcionam para trabalhar aquelas, eu metendo o dedo aqui, né, como vocês estivessem vendo, para trabalhar aqueles tópicozinhos que a gente trouxe, tá? Então, cada uma das fichas aqui, já nomeada, por exemplo, DMA Give Fast, para trabalhar questões individuais, pedidos, negações. Para trabalhar amor, validação, mindfulness de emoção, pensamentos atuais. Então, para cada uma delas tem algumas sugestões. Aceitamos novas sugestões, tá? Para quem quiser nos dar. Então, eu vou finalizando aqui minha fala com esse último slidezinho, que é da Kairos, que é justamente quem nos trouxe essa ferramentinha. E acho que era isso que eu tinha para dizer, era mais um apelo de... Gente, não dá para ficar parado e também não dá para sair desesperado por aí. Como eu tenho visto tantos colegas que estão fóbicos, só fóbicos, né? Horrorizados e fóbicos. Como se esquecessem que nós somos profissionais da saúde mental e da saúde geral, portanto, né? Era isso. Sim, ficarão disponíveis, Débora. Tá bom? Eles já estão disponíveis lá no... Cadê? Quando eu fiz isso, bem aqui. Eles já estão disponíveis lá, tá? No boletim contexto. Você baixa o texto e embaixo tem. Eu estou na dúvida se esse slide aqui com as ferramentinhas está lá. Se não tiver, eu preciso dar um jeito de inserir, tá bom? Mas é uma ferramenta pública para quem quiser usar. Gente, era isso. Obrigado, Liane, pela sua fala. Interessante. Dá vontade de ir perguntando, né, gente? Mas a gente segue aqui na sequência, né? Eu convido, então, a nossa segunda palestrante, que é a Mara Lins, que vai conversar um pouquinho com a gente a respeito de IBCT, Terapia Comportamental Integrativa de Casal, e que também vai fazer as suas considerações. O que vocês tiverem, pessoal, de perguntas, tá? Basta colocar aí no chat para a gente depois ir conversando juntos, tá bom? Mara, é contigo. Oi? Oi, Mara, agora eu estou ouvindo você. Tá me ouvindo? Tá. E a tela tá compartilhada? Acho que sim. Parece que sim. É uma tela super high-tech, é isso mesmo? Tá sim, tá sim. Mesmo. Maravilhosa. Então, tudo certo. Então,
Então tá. Bom, um privilégio estar aqui quando estava começando e as pessoas entrando. Ai, que alegria poder juntar a comunidade, né, das terapias comportamentais contextuais e a comunidade do SBS Brasil. Nossa, certamente esse é um início de uma jornada que a gente está batalhando e que vai ter muitos e muitos anos de discussões, de conhecimento, de estudos, de crescimento. Bom, minha parte é falar sobre a IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy, que é a terapia de casal da abordagem comportamental contextual. O grande diferencial dessa abordagem é o conceito de aceitação. O conceito de aceitação da terapia de aceitação e compromisso. E aí, como que ela é inserida e já trazendo, né, para os tempos de Covid? Algo difícil, por quê? Porque, pensando em saúde mental, vários estudos falam da importância do relacionamento, tanto como preditor de algum estado depressivo, ansiedade, mas quanto protetor também, dependendo de como vai a relação. E a IBCT ela tem todo um protocolo a ser seguido, começa pela avaliação do caso e depois tem as estratégias de aceitação e as estratégias de mudança. Eu vou adaptar um pouco como seria isso então para a questão do Covid. Primeiro, a avaliação DZIP, que em inglês quer dizer profundo e também forma um acrônimo cada letra, né? E a avaliação profunda, vamos começar pensando nessa etapa que a gente está vivendo, deste mundo que a gente está enclausurado e aquelas pessoas que têm seus parceiros em casa, enfim, várias ansiedades, várias angústias, olha para o lado quem tem, presa fácil, casal. Quem não está morando junto também, vai para o mundo virtual, presa fácil, casal. Qual o primeiro ponto assim dessa avaliação? O D quer dizer as diferenças. Muitas vezes a gente acha que o outro ou a outra tem que ser igual a gente, ou tem que funcionar, ou tem que lidar com as coisas da mesma maneira que a gente. E a IBCT traz um ponto muito importante, que nós temos diferenças de personalidade, diferenças de lidar com as emoções. Pode ser que nesse momento dessa crise que a gente está vivendo, alguém precisa ficar mais quietinho, não queira conversar tanto sobre as suas angústias, e a outra pessoa precisa falar muito sobre o que está acontecendo. Não tem um certo, não tem um errado, é uma maneira diferente de viver a situação. Aí o E do DZIP, o primeiro E quer dizer as vulnerabilidades ou sensibilidades emocionais. Estamos todos muito sensíveis, estamos todos muito preocupados. E a IBCT procura diferenciar as emoções superficiais ou duras, como chamam, das emoções ocultas ou brandas. Geralmente, a primeira emoção que aparece nesse momento pode ser pela raiva, pela irritabilidade, mas lá no fundo pode ser que tenha medo, pode ser que tenha ansiedade, pode ser que tenha tristeza profunda. Então, da gente estar atento para isso também. O segundo E da avaliação DZIP são os fatores externos. Antes de acontecer essa pandemia, a gente falava em fator externo que poderia ser, sei lá, o nascimento do primeiro filho, ou uma troca de cidade, ou perder o emprego, mas agora a gente tem um grande fator externo que se chama pandemia, o mundo inteiro. E por essa, jamais imaginávamos que iríamos passar. E está aí. E como que vamos lidar com esse fator externo? E, por fim, o P, que seria a parte principal, que é o padrão de interação. A IBCT, eles usam uma expressão, uma frase que eu adoro, que chama: a cura é pior do que a doença. O que isso quer dizer? A cura é a tentativa de aliviar aquilo que a gente está sentindo e não gosta, ou mudar aquele comportamento que a gente não gosta. Geralmente é o comportamento do parceiro ou da parceira, né? Nós somos perfeitos, o outro está fazendo tudo errado. E a gente tenta mudar isso. Só que a forma como a gente tenta, que é o padrão de interação, perpetua. Ou, como eles dizem, a gente fica numa armadilha, a gente tenta resolver e piora tudo. E geralmente a gente tenta resolver com muita reatividade emocional e vem a mesma velha briga nos acompanhando. Bem, o conceito de aceitação, então, a gente sempre tem que marcar, não é aceitar o inaceitável, não é aceitar a agressividade, não é aceitar a violência. Porém, tem coisas que são inerentes, tem coisas que são da vida. Por exemplo, essa pandemia, a gente pode ficar lutando contra isso, como a ideia que a terapia de aceitação e compromisso fala do sofrimento sujo, que droga, que porcaria, ou é o que temos e como é que vamos lidar com isso. Na relação de casal, a questão de aceitação passa por observar que, enfim, a personalidade do outro é diferente, isso não é melhor, não é pior, é diferente. É uma pessoa que vale a pena continuar junto, por vezes não, aí vai depender de cada um. E tem situações que mesmo
eu não Eu pegava gostando, nela assim, ela ficava assim. eu vou ter algum Ela comportamento ficava com um chorinho. da pessoa E que eu eu não quero sabia ser, o que era. independentemente Eu de tava você. manha. Existem 3 estratégias básicas de aceitação, que seria união empática, distanciamento unificado e tolerância. Vamos ver um geralzão assim. União empática é o trabalho voltado para as emoções. E o trabalho da união empática, e o que eu acho mais lindo disso numa terapia de casal, é quando a gente consegue acessar a emoção profunda de cada um e o outro está vendo. O outro está vendo, está observando, está compreendendo o que acontece com o seu parceiro. Muitas vezes a emoção profunda tem relação com a história de aprendizagem, com feridas que não estão bem cicatrizadas. E poder falar, poder abrir sobre isso, traz muito mais intimidade, muito mais proximidade. Então, o trabalho da união empática seria isso. Nesse momento, ao invés de aparecer a raiva, enfim, a gente poderia falar das dores, poderia falar das angústias, das preocupações um com o outro, com o seu parceiro. A outra estratégia bem utilizada é o distanciamento unificado. Aqui são estratégias de uma visão mais analítica. Não entra profundamente na carga emocional como na união empática. Então, aqui o casal poderia perceber... se usa muito uma metáfora muitas vezes, por que fala de distanciamento unificado? É uma visão mais analítica, mas o casal tem que estar junto para resolver. A gente poderia utilizar como uma metáfora, por exemplo, dessa pandemia como se fosse um fantasma que chegou e está atrapalhando a vida das pessoas, está atrapalhando a vida do casal. Como é que esse casal pode se unir e lutar contra o fantasma e não deixar que esse fantasma termine afastando e termine separando mais. E mais do que nunca é momento da gente estar junto, né? Não só como casal, como família, como amigos, como comunidade. É época da gente estar junto e não se agredindo e não descarregando um no outro as suas angústias e preocupações. E as estratégias de tolerância são estratégias, se usa aquela metáfora, não sei se vocês já viram, de uma moeda com 2 lados. Então, um parceiro tem um lado lindo, maravilhoso, e tem um outro lado que não é tão bom assim. Assim como a gente tem um lado lindo, maravilhoso, e tem um outro lado que não é tão bom assim. Mas a gente não queria ser amado como a gente é. A gente não queria ser benquisto, validado como a gente é. E por que a gente exige tanto do outro? Então, as estratégias de tolerância passam por a gente, ok, isso eu não aceito, que é diferente do conceito de aceitação, mas vale a pena eu seguir com essa pessoa que tem uma expressão que diz assim, que por vezes é um pé no saco, mas ok, ainda vale. Assim como a gente, por vezes, é um pé no saco. Então, tem diferentes estratégias, como, por exemplo, ver um lado positivo nesse comportamento que eu não gosto, uma espécie de sensibilização, vivenciar esse lado positivo até que não me atinja tanto. E uma das principais estratégias de tolerância seria o autocuidado. E aí sim, está na nossa mão como é que a gente está conduzindo tudo isso, como é que eu estou lidando com as minhas questões, o quanto que eu estou cuidando da minha saúde para poder conviver com o outro também, e o quanto é de minha responsabilidade estar junto do outro. E, por fim, tem as estratégias de mudança. As estratégias de mudança são as estratégias comuns da terapia de casal tradicional. Quais seriam elas? A habilidade de treinamento de comunicação e a habilidade de resolução de problemas. Comunicação, se as relações fossem um corpo humano, comunicação é o sangue que precisa circular por tudo. E, por vezes, está truncado. Por vezes, alguma parte pode até necrosar. Então, na comunicação, o ideal é que consiga falar, como a gente diz, na linguagem do eu, como eu me sinto. Porque na medida que eu estou falando como eu me sinto, eu não estou acusando o outro. Na IBCT, eles usam uma expressão assim, que a dor mais acusação, o resultado é conflito. Agora, a dor menos acusação, o resultado é proximidade, o resultado é escuta. O resultado, inclusive, pode ser validação, inclusive de algo que eu não concordo, mas está bem. Eu entendo e eu respeito que você, nesse lugar, esteja sentindo isso. Então, a maneira de como a gente vai conversar vai ser essencial nesse momento. E as estratégias de resolução de problema, por fim, como que vamos... A gente está vivendo, né, só por hoje, um dia de cada vez, mais do que nunca mindfulness, mais do que nunca o que eu posso fazer aqui agora nesse momento, e que bom quando existe uma parceria de casal que pode parar e avaliar, e as estratégias mais clássicas podem ser prós e contras de cada situação, fazer um brainstorm, enfim, ou lá como em Minas fala, toró de parpite, todas as ideias possíveis de solução diante de uma situação e aí avaliar a mais possível de ser feita, a menos possível de ser feita, experimentar uma delas, ver se dá certo ou não. Temos tempo para isso, temos tempo para aprender
a negociar, a conversar e experimentar alguma estratégia diferente. E, por fim, a questão de usar máscara. Quando a gente estava escolhendo as imagens, né, para colocar nessa divulgação, que é tudo foi corrido, enfim, e eu tenho uma imagem que é com máscara, e eu gosto muito disso, e é a minha campanha, desde que começou toda essa função, e eu ficava perguntando, mas por que as pessoas não usam máscara? Meu marido é médico, ele dizia, não, porque não é indicado, é só os profissionais, mas por que não usam? E aos poucos foi saindo a questão que alguns lugares onde todas as pessoas usaram máscara, a pandemia não foi tão intensa. Mas sabe o que mais me pega na questão de usar máscara? Não é para proteção a si. Usar máscara é para proteção ao outro. Usar a máscara, que eu posso estar contaminada e eu não sei disso. Mas no momento que eu uso e eu vou estar perto de outras pessoas, eu estou protegendo as outras pessoas. Eu acho que essa é a essência da nossa comunidade contextual, de cuidar do outro, de proteger o outro. Então, na ideia de usar a máscara. E aí, trazendo para a relação de casal, vamos cuidar do outro, da outra que está convivendo com a gente. Não vale a pena o desgaste, não vale a pena agredir quem está preso na mesma gaiola. A gente tem que se ajudar. E essa frase no final, o casal Obama, eles fizeram terapia de casal, e essa frase é da Michelle Obama, que ela disse que na terapia de casal, o que eles mais aprenderam é de deixar longe das feridas as armas. Então, mais do que nunca, nesse confinamento que a gente está vivendo, vamos deixar as armas longe das feridas e vamos nos cuidar e vamos usar máscara. Muito obrigada. Muito bom, Mara. Muito bom. Pessoal, vamos então continuando aqui nosso evento online. Na sequência, então, convido o João Henrique de Almeida, que vai conversar com a gente sobre teoria das molduras relacionais, RFT. João, é contigo. Opa, obrigado, Célios. Boa noite a todos. É um prazer muito grande poder participar dessa iniciativa aqui da CBS Brasil e também por estar junto com colegas, né, discutindo esse tema que é tão relevante hoje, né, entender o que está acontecendo, entender como isso vai afetar todos nós, né, como isso vai afetar o nosso comportamento, especialmente. Eu vou passar essa reflexão, uma análise a partir da teoria das molduras relacionais. Talvez não seja algo que vá trazer tantas implicações práticas como tanto na semana passada, eu achei fantástico as falas do pessoal, como hoje também, da Liane e da Mara, mas permite a gente entender um pouco isso tudo que está acontecendo, como a gente pode estar afetando e entendendo ali outras possibilidades. E eu vejo que algo que veio hoje na fala tanto da Liane como da Mara está bastante em sintonia com o que eu pensei a partir dessa provocação, de tentar analisar a partir dessa proposta teórica que entende ali uma explicação para a linguagem e cognição humana, como que isso pode mexer com a gente, o que isso muda, na verdade, no nosso dia a dia. Né? Nessa visão, a gente pode pensar, por exemplo, que hoje a gente está enfrentando um novo contexto. Né? A gente está numa realidade que é muito diferente. E para a RFT, o contexto é um dos elementos principais para entender as funções dos estímulos que estão no nosso ambiente. Eu imagino que a gente tem aqui uma audiência com psicólogos, com terapeutas. Eu até vou pedir perdão por, às vezes, ir para um lado um pouco mais técnico, mas eu vou tentar trazer isso também para uma visão um pouquinho mais prática quando for possível. Esse contexto novo que a pandemia traz para a gente, ele está afetando o valor de inúmeros estímulos do nosso ambiente, ele afeta a frequência de respostas nossas, a gente tem buscado muito mais informações sobre isso, e o ponto que eu gostaria de trazer é que não é o conhecimento friamente que vai ser importante ou não, mas também como a gente age em relação a esse conhecimento é um fator. Porque muitas vezes ou a gente minimiza, eu acho que isso vai muito em encontro com o que a Liane falou,
ou a gente minimiza os efeitos, porque às vezes nem sempre os sintomas são claros, porque às vezes alguém que está próximo da gente não está sendo diretamente afetado, ou a gente maximiza esses efeitos. Isso a gente pode fazer, uma vez que a gente está falando de relações simbólicas, que tem ali um valor arbitrário muito grande, a gente pode sentir um medo muito grande. Às vezes, numa cidade que não tem ainda casos, a gente não tem conhecimento sobre tudo também, porque o nosso país, infelizmente, não tem acesso a tantos testes, mas a gente está nessa nova realidade. E o que isso traz para a gente é uma oportunidade para avaliar também o que é realmente importante para a nossa comunidade como um todo, ali falando não só como psicólogos, como terapeutas, mas mais do que isso como cidadãos. Quando a gente pensa que a gente pode reverter, às vezes, qual que é a importância do investimento em saúde, em ciência, em hospitais, em algum momento em que está todo mundo saudável, parece que é um dinheiro jogado fora. Mas quando a gente tem uma condição como essa, e a gente começa a ter contato e saber, por exemplo, quantos leitos tem na nossa cidade, se alguém precisar ser internado, porque a gente está numa realidade nova, muda totalmente a função e a importância das coisas. E isso, então, a gente pode pensar também esse contexto em termos de permitir que a gente avalie de fato, né? Pense mais seja mais responsável com decisões políticas que a gente vai tomar daqui para frente, porque a gente sabe que a gente teve nos anos recentes muitos cortes, tanto na ciência como na saúde, e hoje a gente vai sofrer os impactos desses cortes, infelizmente. Essa questão de relações arbitrárias é algo que traz para a gente uma clareza de que o nosso contato com o ambiente é muito diferente. E isso revela um outro contexto também sobre essa questão da pandemia, que tanto a Mara como a Liane também trouxeram aqui para a discussão, de que quem que está sendo de fato afetado por isso tudo, né? Não existe um grupo de risco e esse grupo de risco está sendo afetado somente, né? Eu posso não ter sintomas, eu posso estar sendo afetado. Isso pode afetar desde questões mais simples, né? Olha, eu não estou conseguindo achar um produto que eu gostaria, eu não estou tendo acesso a produtos que eu teria normalmente, mas isso está afetando a vida de muita gente também. Então, é uma hora de ter um pensamento de grupo, pensar que todos estamos sendo afetados por isso e que a forma como a gente vai lidar com isso, o importante não é eu dizer assim, olha, eu não estou com essa infecção eliminada, eu não tenho risco, eu não estou me expondo, não, porque eu posso não estar infectado hoje, mas em outro momento eu tenho a chance de estar. Então, esse pensamento de grupo, pensar que todos estamos sendo afetados, mas de maneiras diferentes, né? Eu acho que é um ponto muito importante que muda também esse novo contexto, ele traz essa visão mais ampla do que realmente importa. Eu fico muito satisfeito de ver que existe uma mobilização muito grande. A Liane trouxe aqui várias iniciativas de grupos de psicologia no país, mas também a gente sabe que tem gente que, além dessas questões de saúde mental, estão sendo afetadas financeiramente. Eu sei que aqui em Londrina, tanto em grupos dos professores na universidade, como também outros grupos em edifícios, estão se mobilizando para contribuir com as pessoas que estão em situações vulneráveis nesse caso, e isso é muito importante. Isso permite que a gente cresça nessa experiência, que a gente aprenda a como enxergar o papel de cada um na nossa comunidade de uma forma diferente. A gente sabe que numa visão comportamental, a gente nunca vai entender essas decisões ou essas mudanças de comportamento de forma autônoma. A gente sempre vai ser controlado por variáveis do ambiente. E a gente sabe que num contexto em que a gente, como organismos muito verbais, né, que a gente tem esse contato com o ambiente ampliado graças a esse repertório verbal que a gente tem, isso permite que a gente tenha mais acesso a essas situações, que a gente consiga sentir sem ter que viver diretamente aquilo e saber que tem muita gente sendo afetada. E se esse conhecimento, é claro que o conhecimento em si não vai mudar, não é só saber, a gente tem gente em condição de necessidade durante todo o tempo, mas
tomar contato com isso numa nova condição pode permitir que a gente aprenda a responder diferente a isso, a pensar mais nessa questão do grupo. Achei ótimo essa questão que a Mara trouxe também, da importância, para quem que a gente está usando a máscara, para quem que a gente se cuida em relação a alguma medida quando a gente sai de casa, ou mesmo quando a gente está hoje muito mais atento à higiene do que a gente jamais esteve nos últimos tempos, né? Nem sempre vai ser diretamente para uma preservação nossa, nem sempre vai ser para alguém que a gente conhece, nem sempre pode ser para um vizinho, alguém que a gente não conhece, mas essa ideia de ter uma mentalidade em que a gente considera mais o grupo é uma coisa que a gente é uma nova relação que a gente pode aprender num contexto como esse que a gente está vivendo. E como as meninas já falaram, o que cientificamente a gente tem visto que pode ajudar a reagir de uma forma melhor nessas condições em que muitas vezes a gente acaba exagerando para um lado ou para o outro, igual a Liane falou, é agir de uma forma mais flexível. E a gente pode começar a aprender a agir com essa flexibilidade, que é muito importante nesses momentos, num contexto diferente como esse, em que fica muito mais claro para a gente o que tem um significado, o que é mais importante e o que é supérfluo, o que não, de fato, deveria ser uma preocupação direta nossa. Então, essa provocação foi um desafio muito grande, pensar como é que a RFT poderia entender essa relação humana, em que a gente às vezes tem medo de algo que a gente não tem sintoma, a gente não tem acesso, e por também falta de testes, a gente não tem como conhecer aquilo diretamente. Mas, de fato, pensando na nossa aprendizagem, em como a gente vai se adaptando a essas novas questões, eu acho que a grande lição que a gente pode entender disso é que, arbitrariamente, na nossa sociedade, eu acho que na sociedade ocidental como um todo, a gente cria uma ilusão de estabilidade. Olha, eu tenho meu emprego, eu vou receber, mas hoje a gente está numa condição em que a gente não está podendo exercer totalmente os nossos empregos. Algumas questões que a gente está investindo, a gente não consegue mais, nem todas as profissões são capazes de fazer online. Então, aprender sobre a vida em sociedade, tentar mudar algumas das nossas práticas para a gente não ficar sob controle de relações arbitrárias como essa, que às vezes a gente pode até considerá-las um pouco mais individualistas, e entender que a sociedade só vai funcionar se a gente tiver uma igualdade maior entre todos os cidadãos. Então, a mensagem, eu acho que eu tinha para passar era essa. Eu acho que é um contexto novo. A gente sempre pode tentar olhar para isso de uma forma positiva, tentar aprender alguma coisa nova. E tem vários materiais, como a Liane compartilhou aí, vários materiais sendo produzidos, várias pesquisas que vão permitir a gente também a conhecer melhor sobre essa nossa interação ambiental. Mas era isso que eu tinha para falar. Obrigado, viu, gente? Excelente, João. Muito obrigado pela sua fala. E agora, pessoal, vamos ao nosso último convidado de hoje, que é o Paulo Abreu, que vai conversar um pouquinho sobre ativação comportamental aqui com a gente. Então, Paulo, agora é com você. Bom, boa noite a todos. Todos me ouvem aí? Legal. Bom, quando eu fui convidado pela Mara, né, para estar falando de ativação e Covid-19, esse assunto, né, estou muito tempo na estrada aí já, né, dando aula e, enfim, dou aula em vários lugares, sobre vários temas, né. Ativação comportamental é a menina dos meus olhos, né, há muitos anos já, mas confesso para vocês que esse assunto de falar de Covid particularmente mexe muito comigo, porque é um grande desafio e está afetando a todos nós profissionais de saúde de uma forma como talvez a gente nunca tivesse imaginado, nem no pior dos nossos pesadelos. E como profissional de saúde mental, a gente fica a todo momento pensando que tipo de contribuição a gente pode dar. Então, eu queria já, um primeiro marco aqui da minha fala, que vai ser muito rápida, falar que eu estou experienciando vários respondentes aqui, porque para mim o assunto vai para muito além
do que eu posso oferecer, da parte que me cabe, a parte técnica que eu posso estar falando, seja para leigos ou para profissionais, psicólogos e psiquiatras, que conduzam lá a sua psicoterapia. E por isso mesmo eu me sinto muito mais desafiado, né, em ter que dar alguma resposta que seja útil para todo mundo, né. Recentemente, né, a gente está finalizando o nosso protocolo de ativação comportamental, que vai ser publicado logo mais pela editora Manoli, né, uma editora médica. E um dos capítulos era sobre Covid-19 e ativação comportamental. Então, o que eu vou falar para vocês não está exatamente muito bem organizado, então vai desde alguns dados, né, até as experiências que eu e minha esposa, Juliana Abreu, né, que é a coautora comigo, que a gente vem tendo no trato com os nossos clientes depressivos. Talvez eu não tenha as melhores condições para aprofundar em pouco tempo, mas vamos lá, uma tentativa, tá? Primeiro de tudo, para quem trabalha com clientes em depressão, tá? Que a ativação comportamental é uma modalidade de terapia funcionalmente orientada, é a vovó das terapias de terceira geração, posto que começou lá com o Peter Lewinson na década de 60, e teve releituras, né? Algumas delas bastante engenhosas e já testadas, né? Na década de 90 e até o presente momento. Então, a ativação comportamental ela vem muito bem estabelecida como uma modalidade baseada em evidências, baseada em processos no tratamento do transtorno depressivo maior. Não somente, porém com maior ênfase no transtorno depressivo maior. E para nós, particularmente terapeutas que trabalhamos com depressão, as coisas que a gente ouve muito, essas lives, as lives que estão pipocando por aí, né? Eu estou criando fobia de lives ultimamente. Mas assim, profissionais de saúde mental, né, vêm falar muitas coisas assim que às vezes dá 7 tipos de arrepio diferentes. Depois quando eu estou atendendo os meus clientes, eles me colocam as coisas que foram faladas, como por exemplo, faça exercícios, né? Pratique mindfulness. Sim, mas para quem trabalha com depressão, gente, é muito mais difícil, é muito mais desafiador. De nada contribui para essas pessoas que estão em depressão, seja que desenvolveram um episódio depressivo maior ou que já tiveram pregressamente e agora estão novamente desenvolvendo um novo episódio depressivo maior, e que nunca tiveram qualquer histórico de praticar atividades físicas, qualquer contato com esporte ao longo de toda a sua vida, ouvir um profissional de saúde dizendo pratique exercícios agora enquanto você está em quarentena, que isso muito provavelmente vai ser mais uma experiência de fracasso para esse cliente em depressão. Tá? E isso é muito sério do que se fala, tá? Porque os nossos depressivos vão ficar mais angustiados, tá? Mesma coisa para as práticas mindfulness, né? Claro que uma pessoa ou outra que não esteja sendo acometida por uma depressão e que tenha um histórico de ter tido contato com essas práticas, enfim, e queira variar o comportamento, queira uma aprendizagem a mais, é uma coisa. Agora, para quem nunca fez isso e tem enorme dificuldade, não é um profissional falando que você meditar, você praticar agora, coloque na sua agenda diária para você se manter saudável durante a quarentena, fazer isso, que muito provavelmente também vai ser mais uma experiência de fracasso dos nossos clientes. Então, onde eu estou querendo chegar? Não existem receitas do que vai ser interessante para os nossos clientes estarem fazendo, tá? Por quê? Por uma questão muito simples. As atividades que a gente tem pessoas até que não têm muitas atividades dentro de casa. Tem pessoas que a casa era um dormitório, né? Saía para trabalhar muito cedo, só voltava no final do dia. Então, e finais de semana, às vezes nem ficava em casa direito, né? Eu ia para casa de namorado, enfim, ou fazer qualquer outra coisa, para casa de família, e não tem, historicamente falando, muitas atividades desenvolvidas debaixo do próprio teto. E, sobretudo, às vezes, a convivência do núcleo familiar das pessoas que estão trancafiadas agora. Então, dou um exemplo que eu estou observando muitos dos nossos clientes, é um motivo de grande conflito familiar, tá? Crianças que a maior parte do tempo ficam em período integral, ficavam, né, na escola, que os pais já pegavam, muitas já vinham até jantadas, né, preparadas, daí é só dar o papazinho da noite, né, fazer um agrado rápido, e as crianças já dormiam porque estavam exaustas, e agora essas crianças durante a quarentena estão interagindo, os pais estão tendo que auxiliar nas tarefas de casa, aquelas que estão sendo passadas pelos professores online, tá? Onde os pais nunca fizeram isso, nunca tiveram
qualquer traquejo para estar fazendo isso, e os conflitos pipocam com as crianças. Enfim, são atividades, todas essas atividades que, para quem está dentro de casa, começam a se tornar muito, muito, muito problemáticas. Para intensificar um pouco mais as questões que estão acontecendo e que levam as pessoas a desenvolverem depressão ou se manterem cronicamente em depressão, tá? São questões assim que elas perpassam muito as questões fisiopatológicas da Covid-19 em si, tá? E quando se tem uma nova epidemia, a gente sabe que o primeiro esforço da pesquisa, tá, são para os mecanismos fisiopatológicos da doença, né, em se descobrir, tá, toda a causa, né, no caso da Covid, né, a causa viral, quais que são os mecanismos de contaminação, com vistas a desenvolver práticas preventivas e tratamentos que sejam efetivos, desde remédio até vacinas. E pouco, só no segundo momento, de uma forma muito coadjuvante, tá, outros problemas são elencados. Por quê? Porque existe escassez de recursos, tá, e a gente tem que ter concentração de ciência. Infelizmente, o mundo caminha para uma coisa muito mais prática. Só que o problema é que esses problemas, a experiência humana, ela vai para muito além, e nós terapeutas sabemos muito bem disso, tá? Muito além da Covid, do problema, tá, de infecção em si. Por quê? Porque tem impactos em aspectos psicossociais, tem impactos em aspectos econômicos, de saúde de uma forma mais ampla. Enfim, a experiência humana vai para muito além. Tanto é que a gente tem registrado em artigos científicos que o impacto na saúde mental de outras epidemias, como Ebola, como a AIDS talvez seja mais conhecida da gente, tá? H1N1, agora mais recentemente, Zika, esses impactos na saúde mental, eles duram muito mais tempo do que a epidemia em si, depois que a epidemia fica controlada e de certa forma, fica muito mais previsível. Tá? Então, as pessoas desenvolvem TEPT, as pessoas desenvolvem depressão, as pessoas desenvolvem transtornos de ansiedade também. Essa que é a verdade. E são com essas pessoas sob quarentena que não seriamente estão contaminadas ainda, né? Ou se estão contaminadas, talvez muitas delas sejam sintomáticas, que nós terapeutas estamos tendo que atender, né? E muitas das pessoas não sabem o que fazer. Agora eu tenho que falar um pouquinho de ativação, né? Isso aqui era só para dar uma contextualizar em vocês tudo que eu tenho observado. E um dos capítulos do nosso manual, né, que a gente recentemente está escrevendo, é sobre atendimento remoto e ativação comportamental, tá? E o engraçado é o seguinte, a ativação comportamental, as formas mais populares de atendimento remoto são os aplicativos. Só que, via de regra, esses aplicativos, eles são só de ensinar a racional da depressão, tá? O que é a racional da depressão? A explicação do porquê que as pessoas desenvolvem e se mantêm cronicamente depressivas, isso desde um ponto de vista comportamental, e é claro, com algumas associações, né, com a psicopatologia em si, agendar as atividades, né, essa seria vamos falar assim, a intervenção, o instrumento básico do ativador comportamental, que é planilhar, né, de segunda a domingo, manhã, tarde e noite, todas as atividades que o cliente faz, e ali ele vai colocar no aplicativo, o impacto que isso tem sobre o humor, cada uma das atividades. Claro, desde um ponto de vista comportamental, a gente entende que o que a gente está fazendo aqui e agora, nesse exato momento do dia, tem um impacto sobre o nosso humor. Alguns vão deixar a gente mais tristes, outros podem deixar a gente mais felizes. Alguns outros aplicativos vão utilizar inventário de valores, né? Isso transpondo, né, da terapia aceitação e compromisso. Algumas propostas de ativação comportamental utilizam o inventário de valores, só que daí sob uma perspectiva de colocar o cliente, atividades valoradas podem, em última instância, produzir reforçamento positivo, que é o princípio ativo em tirar as pessoas da depressão desde um ponto de vista da ativação comportamental. Tá? E muitos desses aplicativos trazem um menu de atividades, às vezes 60, às vezes mais atividades, potencialmente reforçadoras que as pessoas poderiam estar fazendo. Por exemplo, assistir um vídeo, assistir, estar com os amigos. Onde eu estou querendo chegar? Se a gente parar para pensar, quais que foram os primeiros pensamentos que vocês tiveram quando vocês se deram conta, caiu a ficha de que vocês teriam que ficar em quarentena? Eu me incluo nisso aí, tá?
quais os primeiros pensamentos que passaram? Vocês não precisam me falar. Eu creio que são muitas preocupações com relação a como que eu vou fazer para proteger meus pais, como eu vou fazer para proteger minha família, como eu vou fazer para pagar minhas contas, agora que a minha renda caiu pela metade. Isso numa perspectiva positiva, tá? Em tempos de Brasil. Ou seja, eu não estou querendo chegar. O epicentro do terremoto são os problemas que eu tenho que solucionar. Esses problemas, às vezes, concorrem com atividades positivamente reforçadoras. Então, o mais importante não é fazer um enriquecimento de agenda. Um aplicativo teria uma abrangência muito, muito, extremamente limitada. Tá? Por quê? Porque trabalha com atividades de ativação simples, que é um componente da ativação comportamental, porém, é um componente extremamente coadjuvante, e isso é muito verdade agora em tempos de Covid-19. Envolve controle aversivo, gente. As pessoas são submetidas a punições, seja de instituições governamentais, seja por suas empresas. As pessoas estão submetidas a um cenário, um contexto de incontrolabilidade, de estimulação aversiva, quando a gente pensa muitas vezes que a gente pode pegar, se contaminar e não sobreviver, ou os nossos entes queridos podem se contaminar a qualquer momento, sem qualquer tipo de controle, e não sobreviver. A gente tem controle aversivo também envolvido em condições de extinção operante, onde alguns entes queridos, como bem a Eliane falou, a gente tem que se preparar, muito provavelmente vão falecer. Tá? Então, extinção operante no luto, a gente vai observar, tá? Aquela fonte de reforçadores positivos não vai estar mais presente para reforçar uma série de outros comportamentos que a gente tinha na interação. Ou seja, o epicentro do terremoto é aprender a lidar com essas situações. Sentimentos todos são permitidos e a gente não controla. Porém, o que a gente faz a partir desses sentimentos, isso pode fazer alguma diferença, né, com relação a eu conseguir estruturar um pouco mais meu ambiente, de modo a me conduzir por um contexto em que não seja tão sofrível aí a questão da quarentena. Isso só para fechar a questão do aplicativo, que o aplicativo tem um alcance muito limitado. Como que eu vejo uma ativação comportamental aplicada remotamente, que é o que está ao nosso alcance, os terapeutas comportamentais que trabalham com ativação comportamental, Viu, é Paulo? literalmente... Oi? Eu vou pedir para você ir Fazer a fechando síntese. as tuas considerações, tá? Claro. Justamente a gente está trabalhando, né, com esse contato humano, acho que o componente do profissional psicólogo, né, a gente sabe que é um fator assim, relacionado ao desfecho positivo de casos em mais de uma tradição psicológica, não seria diferente na ativação comportamental. Um cliente em quarentena já tem muitas privações sociais, não precisa de mais uma na vida dele, né? Se ficar interagindo só com um aplicativo é algo que pode piorar ainda mais o quadro, e eu acredito que é extremamente desaconselhável. Eu acho que a terapia remota seria uma opção da ativação comportamental para trabalhar com os nossos clientes depressivos. Para finalizar, tá? Onde eu estou querendo chegar? Eu acho que o sofrimento psicológico ele vai acontecer, tá? Para muitas pessoas, e o atendimento profissional é algo mais acertado dessas pessoas estarem procurando, seja de psiquiatra, seja de um terapeuta comportamental. Eu poderia estar dando dicas do que fazer, mas desde o ponto de vista da ativação comportamental, mas a coisa é muito empírica, tá? Então, não existe atividades que possam ser a priori reforçadoras. Isso não existe na vida de ninguém. Então, é muito mais de procurar, em caso de desenvolvimento de um sofrimento psicológico incapacitante, atendimento profissional. Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Foi rapidamente aqui, uma coisa muito rápida. E chama atenção também as poucas pesquisas que estão vindo em saúde mental com relação à Covid-19, tá? Por quê? Porque as primeiras pesquisas publicadas foi por pesquisadores chineses, que lá estavam, né? No epicentro do problema, e por esse esforço mais ainda focado na fisiopatologia da doença e não tanto nos aspectos psicossociais. Isso vai começar a pipocar agora, então está muito ainda começando as pesquisas. É isso, obrigado, tá? Espero ter contribuído. Excelente, Paulo. Muito Tem só uma telinha obrigado. que eu gostaria de compartilhar, só para fechar aqui. Claro. Esse é o livro, tá? Ativação Estamos comportamental na ansiosos, depressão. Paulo.
tá? Que vai estar saindo aí pelas próximas semanas, né? Já tem um capítulo sobre ativação comportamental e Covid-19, que foi basicamente o que eu abordei rapidamente aqui. E também aplicação de telepsicologia, né? Pensando em a gente estar trabalhando aí com os nossos clientes depressivos que estão em quarentena. Obrigado, gente. Então era só isso que eu tinha para... Excelente, Paulo. Muito obrigado. Pessoal, aqui no chat surgiram alguns comentários. Eu vou pegar um aqui que veio primeiro, que é da Giovanna Pagliari, e que ela faz uma pergunta que eu vou colocar aqui para vocês todos, tá? E daí fiquem à vontade para vocês considerarem o que vocês acham. E ela comenta um pouquinho sobre esses impactos, né, que estamos comentando, e também sobre os prováveis índices de suicídio que podem acontecer durante e depois da Covid-19. O que vocês pensam, pessoal, sobre essa possibilidade? Que isso desperta em vocês? O que vocês acham sobre isso? Eu não fui atrás ainda de estudo, gente, para dizer como é que as coisas já estão se dando. Mas, assim, né, posso contar que, pelo pouco que eu estou vendo, não sei se vai ser depois da quarentena, acho que já começamos a ter, é óbvio, não tenho estudo estatístico para mostrar, é só da minha percepção. Eu estou vendo mais ideação suicida entre pacientes e, inclusive, ideação suicida entre pessoas que não tinham isso antes, pela questão financeira. Tá? Então, não acho que vai ser... aliás, acho que vai ser igual aquela situação lá da crise da Bolsa de, sei lá, quando foi, 1929, sei lá, 19, algum nome, que as pessoas no meio da crise já estão aí desesperadas. E tá bem triste a situação, viu? É uma pergunta, na verdade, é uma colocação sua aí que é de doer, de pensar. Excelente, Eliane, obrigado. Queria colocar mais uma pergunta aqui, pessoal. Posso falar rapidinho? Claro, Paulo. Bom, como eu falei para vocês, a maior parte dos estudos estão vindo da China, tá? E agora em 2020 saíram uns. A revisão mais recente, tá? De impactos psicológicos da pandemia do Covid-19, eu não vou soletrar o nome dos autores aqui, que vocês dariam risada, porque eu não vou conseguir, tá? Tudo em chinês. Então, assim, são poucos os inventários com medidas de saúde mental que foram aplicados até então. Por quê? Porque o foco é muito mais em mecanismos fisiopatológicos, tá? Mas, basicamente, assim, o que se tem já de registro, tá? Científico. Aumenta, tá? Comportamentos depressivos nas pessoas em quarentena sem... que fique muito claro, tá? Que não foram contaminadas ainda, ou não sabem que foram contaminadas. Então, essas pesquisas que eu estou citando aqui são as com foco não em pessoas que tenham desenvolvido os sintomas da Covid, tá? São as pessoas em quarentena. Então, assim, desenvolvimento de comportamentos depressivos, desenvolvimento de comportamentos ansiosos, esses são os dois tipos, né, que foram mais, que os inventários pegaram, tá? E estresse. E quanto à depressão, tá? O que se tem é um aumento, tá, de ideações suicidas até então, mas ainda não se teve como mensurar, tá, a taxa de suicídios. Ainda está muito novo, talvez a gente tenha vindo de algum país europeu, mas os estudos que foram publicados na China ainda estão verificando através de inventários, né, se aumentou o número de ideações suicidas nas pessoas que desenvolveram problemas de depressão, comportamentos depressivos, né? Então, como eu ainda falei, assim, estou falando de registro de pesquisa, mas com certeza, né, agora a parte clínica do que eu imagino, né, eu não tenho dúvida que vai aumentar o número de suicídio, de tentativas de suicídio, e é triste falar isso que eu vou falar, tá, mas não começaram as mortes para valer no Brasil, tá, e como a Eliane falou no começo, a gente vai assistir pessoas queridas nossas falecendo, sejam familiares ou sejam amigos. Então, o mundo, a gente ainda tem que se preparar para o que está por vir. Mórbido o que eu estou falando, né? Mas é o que isso vai abalar em muitas pessoas que não estão exatamente estruturadas do ponto de vista psicológico, né? A propensão a ter ideações suicidas, desenvolver ideações suicidas, tá? E tentarem apresentar tentativas de suicídio mais para frente, eu acho que é grande aqui no Brasil. Excelente, Paulo, obrigado. Mais alguém, pessoal, tem algum ponto sobre essa questão?
Enquanto isso, estou dando uma olhada aqui no chat, tá, pessoal? Tem umas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Bom, o Giovanni, ele pergunta assim, né? Como lidar com pacientes que passaram a não ter mais acesso ao ambiente terapêutico? Por exemplo, não podem fazer terapia em casa. Que estratégias temos à nossa disposição? O que vocês acham, pessoal? Eu acho que também está perguntando sobre a questão, né, desse atendimento remoto, né? O que vocês pensam sobre isso? E essa guinada, né, que fomos obrigados a fazer, né, meio desesperadamente. Bem, do que a gente tem visto, só tem o atendimento remoto, não necessariamente, e o Conselho de Psicologia até colocou, não terapia para casos que vão começar, mas como um aconselhamento ou como um acompanhamento que pode ser feito nesse momento, que tem várias pessoas, que a Eliane até colocou ali, instituições que estão disponíveis para isso. Mas nesse momento é o que temos, talvez um coach telefônico, como a DBT preconiza, que não vai necessariamente ser uma terapia ou um aconselhamento, mas é o contato que a gente tem, é remoto, não tem outro. Então, em 5 minutos, até em família, enfim, se tranca no banheiro um pouquinho, em 5 minutos no banheiro, alguma coisa a gente, né, de poder conversar ou ter algum recurso. Infelizmente, no momento, é só remoto, não tem outro. E que bom que tem o remoto. Tem uma pergunta aqui, pessoal, da Fernanda Gabriele, mas ela está um pouco extensa, tá, Fernanda? Então eu vou pular essa pergunta, com todo respeito. E eu vou passar aqui para uma outra, que eu acho que é Thiago Calegari, tá? Que ele coloca assim, é para você, Paulo, essa. Ele coloca assim, nesse esquema concorrente que você descreveu, o engajamento em novas atividades poderia ter a função de esquiva da experiência de enfrentamento? Daí é empírico isso, né? Não tem como te responder que sim nem que não, né? Novas atividades. Pode que sim, tá? Pode que tenha função de esquiva, né? Por exemplo, eu estou com problemas financeiros, tá? Acabei de perder o emprego. Então, as questões de como eu vou pagar as contas da escola do meu filho, as questões de sobrevivência, né? Elas podem ser um problema tão difícil que a pessoa se mantém a maior parte do tempo dormindo, tá? Desenvolve uma hipersonia muito grande, fica ruminando a maior parte do tempo, tem essas dificuldades. E ela ouve falar que as pessoas estão fazendo maratona de Netflix e um bom Netflix vai distraí-las e vai manter a sanidade mental delas. E assim, a pessoa pode se engajar numa maratona de Netflix, nesse caso didático que eu estou utilizando, com função de esquiva. Com certeza. Como para outra pessoa, né? O Netflix pode sim ter uma função de descontração, um momento que ele consegue curtir com a família. Então, isso vai ser muito particular de pessoa para pessoa. Talvez, acho que o que é mais importante disso tudo mas aquelas máximas, né, que foi que eu tentei pegar na minha fala, tipo, aproveite para assistir os 100 melhores filmes durante a quarentena, né? Essas máximas, elas são terríveis para psicoterapeutas, né, quando a gente ouve, e o pior é quando a gente ouve da voz de profissionais renomados, né? Então, não, vai depender para a pessoa, de contexto para contexto, mas a depender do tipo de problema que a pessoa está tendo, pode sim se configurar com mais um comportamento de esquiva, tá? Em que mantém a pessoa cronicamente em depressão. Excelente, Paulo. Muito bom. Pessoal, são 7h09. Eu acho que por conta do nosso tempo, tá? E, inclusive nesta sala virtual que daqui a pouco ela vai ser ocupada, então a gente vai ter que deixar, né? Uhum. Mas eu quero agradecer muitíssimo nossos 4 palestrantes de hoje. Eliane, muito obrigado. Mara, muito obrigado. João, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Foi enriquecedor ter vocês aqui hoje. E também foi muito importante, pessoal, contar com esse público, né, que esteve aqui conosco, acompanhando essas discussões tão relevantes, né, nesse momento tão importante. Opa, meu cachorro fez uma participação aqui, que estamos vivenciando. Pessoal, é isso. Muito obrigado. E nos vemos numa próxima atividade, tá bom? Abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, muito obrigada. Obrigado, eu adorei.